A temporada de resultados trimestrais das empresas já começou e estamos quase a começar a fase de reavaliar as empresas, como se portaram durante o segundo trimestre deste ano, que não tem sido muito fácil até agora, e este episódio vai servir para balizar as expectativas para os resultados do trimestre. E vamos ainda falar das mais recentes notícias da semana, nomeadamente do impacto da inflação no dólar e o próximo passo do Banco Central americano. Portanto, vamos lá. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal de Investimento Estratégico e como já é hábito por aqui, vamos começar pelos movimentos que eu fiz no portfólio durante a semana e para quem não viu o último episódio vou também fazer uma rápida demonstração de como se encontra o portfólio até à data e em termos de resultados. Ora, em termos de movimentos desde o último episódio temos uma nova aquisição no portfólio. Uma pequena compra na empresa Enphase Energy. Usei o capital que tinha no portfólio, reduzindo assim o mesmo para 2,2% neste momento, o que me vai impedir de fazer novos movimentos nos próximos tempos. Provavelmente é uma má decisão estar tão baixo em capital numa entrada de temporada de resultados, mas achei que a aquisição da Enphase era prioritária depois de uma análise mais cuidadosa à empresa. Portanto, as expectativas sobre esta empresa já vão constar no episódio de hoje, mais à frente. No portfólio ainda, a IMSS perdeu a posição número 1 do portfólio para a terceira posição, dando assim lugar à Ulta Beauty como líder do portfólio neste momento. Agora, em termos de resultados de desempenho para o mês de junho, perdemos por 0,36% para o SP500, resultando numa subida do portfólio de 5,07% e uma subida do SP500 de 5,47%. Em termos de retorno total desde a criação do portfólio, temos o portfólio a perder para o SP500 por 3,6%, o que resulta no portfólio a ganhar 0,4% desde a criação do mesmo, e um hipotético investimento no ETF do SP500 a ganhar 4% desde a criação do portfólio também. Agora, vamos passar para o tema principal do episódio e vamos rever as expectativas de todas as empresas do meu portfólio pela ordem de apresentação dos resultados das mesmas, o que significa que a primeira empresa é a Pool. Portanto, começando pelas transações de quem gera a empresa, temos um total de 0 ações compradas durante o segundo trimestre e 821 mil dólares vendidos em ações, o que pode levar a crer que os insiders estão ligeiramente negativistas em relação aos resultados. Mas antes, só um pequeno à parte, eu vou mostrar este tipo de dados para todas as empresas. E eu quero só dizer que existem milhares de razões para os insiders venderem uma ação, mas apenas uma razão para as comprarem. É que as ações vão subir. Agora, este tipo de informação pode ajudar a especular, mas a informação só por si pouco indica. Portanto, precisamos de mais. E podemos monitorizar também o tráfego do website, principalmente da empresa, e podemos ver que apenas tivemos um aumento de 4% em visitas de um trimestre para o outro. Se bem se recordam, o primeiro trimestre nesta empresa foi marcada por maus resultados trimestrais devido ao extremo mau tempo, algo que está completamente ultrapassado e agora deveríamos estar a ganhar muito mais tração no site e, no entanto, só tivemos mais 4%, o que pode ser ligeiramente negativo. Investigando ligeiramente mais a fundo, encontramos uma empresa que é concorrente direta da Pool, que é a Leslie. Mais pequena, mas é provavelmente a concorrente mais próxima. E esta empresa já anunciou os resultados para o segundo trimestre do ano e foram basicamente horríveis. Tão horríveis que a empresa caiu 22% após o mercado fechar com os resultados. E resultados esses que indicam que foram bem abaixo das expectativas, que a receita decresceu 12% e as margens comprimiram porque a empresa foi incapaz de passar os aumentos dos custos para o consumidor. E acima de tudo isto, ainda reduziram as projeções para o resto do ano, portanto, péssimos resultados. A própria Pool já está a ser afetada por simpatia a descer quase 5,5% após o mercado fechar, mas resta-nos esperar e perceber até que ponto a situação macroeconómica vai afetar os resultados da Pool, como afetou os da Leslie. É que são empresas bem diferentes e a Pool tem um historial de poder subir os preços que a Leslie não tem. E para além disso, a gerência da Pool é muito mais disciplinada com o inventário que a própria gerência da Leslie, algo que eles também se queixaram. Portanto, concluindo, eu espero que sejam os resultados minimamente razoáveis, nada de espetacular, mas com alguma probabilidade de baterem pelo menos a receita de 1,9 mil milhões de dólares, o que representa menos 7% do que o ano anterior, apenas 5% superior aos resultados das Leslie, portanto, algo execuível. E agora passamos para a Microsoft. Também tivemos algumas vendas e nenhuma compra durante o trimestre, mas nada de especial. Foram apenas 17 milhões de dólares vendidos em ações, para a dimensão da Microsoft nada significa. E tivemos também uma redução de 4,4% de visitas ao tráfego durante o segundo trimestre em relação ao primeiro do ano.
Esta empresa normalmente bate sempre as projeções dos seus resultados e desta vez não será diferente. A empresa tem imensas alavancas para trabalhar e o universo do ChatGPT e da inteligência artificial deve ter ajudado imenso durante o decorrer do trimestre. Portanto, é uma questão de esperar e ver. Sobre esta empresa, não há muito para especular e é deixar a máquina compor ano após ano. Agora, temos é de tomar atenção em relação aos resultados para tentar perceber como está o mundo empresarial, se estão a cortar nas licenças ou não, para tentar perceber como está a situação macroeconómica do panorama empresarial. Algo a tomar atenção também é a aquisição mais falada do momento, a aquisição da Activision pela Microsoft, que está cada vez mais próximo de acontecer, agora que o juiz decidiu a favor da Microsoft e o Reino Unido suavizou também a sua oposição. Portanto, concluindo, é bem provável que a Microsoft consiga bater os resultados, mas o importante aqui vai ser as projeções para o futuro. Comentários sobre a aquisição, sobre o novo hype, a inteligência artificial e também sobre o chat GPT. E depois, logo a seguir na lista, temos a Vici. Nem há muito para dizer sobre esta empresa na verdade. Os insiders continuam a não querer vender uma única ação da empresa, pois dizem que acreditam a 100% na mesma e é a forma de provarem as suas palavras. Nos últimos 2 anos, houve apenas 9 transações de compra e nenhuma de venda. Existem poucas empresas assim. E em termos de resultados, deve conseguir bater os mesmos, pelo menos a receita em relação às estimativas. Agora, o que é mais importante para tomar atenção nos resultados é se a situação da dívida continua minimamente controlada. Isto é o mais importante de tudo. E também se o FFO por ação continua a subir, porque isto é o que representa o valor do acionista nesta empresa. Continuando na lista, e ainda no dia 26 de julho, temos a Meta a reportar os resultados. E em termos de transações dos insiders, é a mesma história que a Microsoft. Foram apenas 13 milhões de dólares vendidos em ações da Meta durante o segundo trimestre, o que é praticamente insignificante de acordo com a dimensão da empresa. Depois tivemos um pequeno aumento de quase 3% no tráfego do website também. Em termos de resultados, não tenho praticamente dúvidas que eles conseguem bater os resultados se quiserem. Esta empresa tem imensas alavancas para trabalhar, vários negócios distintos e recentemente lançou-se em mais um, que bateu todos os recordes possíveis, o Threads, que alcançou 1 milhão de utilizadores em menos de uma hora e alcançou os 100 milhões de utilizadores em menos de 5 dias. Simplesmente ridículo este tipo de recordes, só apenas a Meta consegue fazer isto. Ou seja, para além da Meta já estar a cobrar para ser verificado nas suas aplicações da empresa, já estar a começar a dar os primeiros passos na monetização do WhatsApp, que é algo que é minimamente recente, mas com imensos frutos para colher, e já estar a ficar cada vez mais otimizado com os Reels, que é provavelmente a forma de publicidade mais importante neste momento, agora ainda temos a nova aplicação da Meta, o Threads, que já conta com centenas de milhões de utilizadores prontos para explorar as novas formas de receita para a empresa. Portanto, só falham na receita se quiserem, basicamente. O mais importante de tomar atenção nos resultados da Meta vai ser nas despesas para perceber se a destruição maciça de capital no metaverse já abrandou ou não. Para perceber assim se vamos continuar na tendência de melhorar as margens trimestre para trimestre. Estes resultados da Meta são, sem dúvida, uns resultados que eu estou bastante ansioso por ouvir, por haver tanta novidade e acontecimento numa única empresa. E a seguir na lista temos a Crocs, que reporta os resultados no dia 27 de julho. Em termos de transações para esta empresa, temos umas boas vendas significativas para o segundo trimestre de 6,3 milhões de dólares vendidos em ações. E em termos de tráfego, aumentou quase 30% do primeiro para o segundo trimestre deste ano. Em termos de receita também, é o primeiro trimestre que a Crocs vai comparar com um trimestre completo depois da aquisição da Edudes e, portanto, já não vamos ver crescimentos na receita na ordem dos 30% a 50% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, mas pelo menos 8% de crescimento e a bater as expectativas dos analistas não deve ser difícil. Até porque esta empresa tem um histórico de resultados impecável, desde o primeiro trimestre de 2020 que não falham qualquer estimativa nos resultados. Agora, em termos de notícias relevantes para esta empresa nos últimos 3 meses, temos apenas a notícia que as dívidas dos estudantes da América não vão ser perdoados e estes vão ter de voltar a pagar mensalmente estas prestações, o que cria ainda mais pressão sobre a taxa de esforço dos estudantes e resta menos dinheiro para itens discricionários como, por exemplo, a Crocs.
Em termos de coisas que temos de tomar atenção nos resultados desta empresa, é sem dúvida a situação atual da dívida. Como está, qual é o progresso e quando é que vão recomeçar as recompras de ações. Não sei se se lembram, mas eles suspenderam os buybacks até ter a dívida sobre valores mais saudáveis. As recompras, sem dúvida, que iam criar uma boa pressão de subida no preço da ação. Depois, é importante também tomar atenção à quantidade de pares de Crocs que foram vendidos durante o trimestre e ao preço médio que cada par é vendido, para perceber se foram capazes de passar os custos ao consumidor ou não em prol de combater a inflação nas despesas. Bom, em termos gerais, espero uns resultados bastante decentes e sem muitas surpresas. Ainda no mesmo dia, temos a próxima empresa na lista, a Mastercard, com quase 400 milhões de dólares vendidos em ações durante o segundo trimestre e apenas 1,5% de aumento em tráfego ao website. Esta empresa vai dizer-nos como está o consumidor a nível geral através da quantidade de transações e cartões de créditos criados no segundo trimestre. E ainda mais importante, a empresa divulga o Gross Dollar Volume, que é basicamente um termo financeiro usado pela Mastercard para descrever o valor total de todas as transações feitas durante o trimestre na rede Mastercard. A empresa não deve ter um grande problema em bater os resultados, já que há 10 trimestres que não falha nenhuma métrica, mas mesmo assim eu não estou muito confiante, pois juntando o negativismo dos insiders, o fraco aumento do tráfego ao website e o facto da empresa estar precificada basicamente para resultados perfeitos, pode facilmente ser a receita para a desgraça, pois mesmo batendo os resultados, o preço pode vir por aí abaixo devido às projeções não estarem de acordo com o esperado. E agora, como última aquisição e nova aquisição do portfólio, temos a Enphase. Eu não vou dar uma explicação muito longa sobre o porquê de ter comprado esta empresa agora, e não vou estar a falar dos fundamentos e qualidades da empresa. Este não é o episódio para o fazer, mas espero em breve fazê-lo, pois é uma empresa muito interessante para se debater. Agora, em termos de transações feitas pelo insider da Enphase durante o segundo trimestre, temos mais de 10 milhões de dólares em compras de ações e apenas meio milhão em vendas. A equipa de gestão da empresa tem por hábito fazer compras regularmente da ação nos valores dos 160 dólares. E em termos de tráfego ao website, tivemos um aumento de 33% do primeiro para o segundo trimestre. Isto provavelmente foi devido ao NEM 3.0, que é um programa solar na Califórnia para incentivar a compra de energias renováveis. Ora, e a empresa não deve ter um grande problema em bater as estimativas dos analistas, visto que já o fazem sem falhar há 5 anos consecutivos. E em cima de tudo isto, ainda temos uma recente notícia em que o Biden desbloqueou 60 milhões de dólares de investimento para aumentar a quantidade de material de energia renovável que é produzido anualmente. Portanto, em princípio, será mais um trimestre a bater as estimativas. E a seguir na lista, e ainda no próprio dia 27 de julho, temos a empresa SP Global, com 6 milhões em vendas dos insiders e nenhuma compra em ações para o segundo trimestre deste ano. A empresa conta ainda com uma redução de 10% em tráfego ao website do primeiro para o segundo trimestre e poderia ser um pouco preocupante, mas a real questão nesta empresa é se bate as estimativas ou não no segmento da avaliação de créditos. Este segmento conta com cerca de 20% de total receita da empresa. É o único segmento a cair substancialmente devido ao abrandamento económico provocado pelo Banco Central Americano e este tipo de dados ajudam-nos também a perceber como está a lidar a economia com a recente subida dos juros. Portanto, é estarmos atentos para perceber se há melhorias ou não nesse segmento e também a outros indicadores como está a economia. Em termos de notícias, esta empresa normalmente não tem muito ruído no seu universo, pois não é uma empresa muito controversa. Tem bastantes análises a saírem com avaliações de compra durante o trimestre devido aos seus fundamentos de um compounder, ou seja, uma empresa com características monopolísticas que lidera ou partilha a liderança da sua indústria. Portanto, é uma empresa que não me preocupa muito com os seus resultados, mas vou estar muito atento para tirar o máximo de informação possível sobre o estado atual da economia. Depois, ainda no mesmo dia, ou seja, 27 de julho, temos a Texas Roadhouse a reportar os resultados. Uma das melhores empresas no segmento de restauração e em termos de transações feitas pelos insiders nesta empresa é basicamente insignificante, com quase 1,5 milhão em vendas e nada em compras de ações. Depois, ainda em termos de tráfego ao website, temos do primeiro para o segundo trimestre tivemos uma redução e aqui é perfeitamente normal, pois o primeiro trimestre foi atipicamente muito forte e mesmo assim apenas reduzimos 6,5% em tráfego.
Esta empresa não deve ter problemas em bater os resultados, já que estavam praticamente lotados no primeiro trimestre deste ano e anunciaram um aumento de preço para o menu de 2,2% para o segundo trimestre, o que se deve sentir nos próximos resultados. A empresa, durante o trimestre, escolheu ainda o novo CFO para representar a empresa e será a primeira apresentação de resultados deste senhor nesta empresa. O maior risco da empresa, e eu já mencionei isto inúmeras vezes no canal, é o facto dos futuros do gato continuarem elevados e eventualmente a empresa vai ter de renovar contratos a preços muito superiores que os atuais, o que vai causar ainda mais pressão sobre as margens da empresa, que nunca é bom de se ver. Em relação aos custos, como podemos ver, o maior problema está nas comidas e bebidas, que continuam numa tendência crescente em relação aos custos sobre as receitas, e estes custos também estão associados às bebidas, mas o problema está mesmo no preço da carne, visto que mais de 50% do menu da empresa é carne de vaca, e sem dúvida que este parâmetro é o que eu vou tomar mais atenção nos resultados. E também como está o cliente a reagir ao aumento dos preços no menu. Depois temos outros custos, mas muito menos preocupantes. Em tempos, a pressão laboral estava muito forte, mas os custos com os trabalhadores sobre a receita têm vindo a descer há 3 trimestres consecutivos, o que é um alívio. As rendas e as outras despesas também têm descido, portanto, nada de mais aqui. Concluindo, a Texas Roadhouse deve conseguir bater as estimativas ligeiramente na receita e onde está o perigo é mesmo nos IPS devido à pressão dos custos da comida e da bebida. E pronto, finalmente terminamos o dia 27 de julho e agora saltamos para o dia 3 de agosto, com provavelmente a empresa mais ameaçada do meu portfólio neste momento, a Revolve. Esta empresa, em termos de transações de gerência, nada aconteceu no segundo trimestre, não venderam nem compraram ações. Tivemos uma pequena descida no tráfego ao website em relação ao último trimestre, mas mesmo assim crescemos se compararmos ao mesmo trimestre do ano anterior. Mas aqui a história é outra. O problema não é se temos mais clientes ou mais volume, porque esse não é o problema. O problema nesta empresa está na retenção das compras que enfraqueceu imenso após o Covid e isto causou alguma pressão nas margens, o que fez consecutivamente descer as margens da empresa trimestre após trimestre. Isto para dizer que o aumento dos retornos das compras causou um acréscimo no inventário minimamente preocupante, que a equipa de gestão tem vindo a melhorar no último ano e que está praticamente controlado, o que faz o CEO acreditar que os próximos trimestres serão marcados com melhorias nas margens, pelo menos no custo da receita. Mas com a retenção nas compras a descer desta maneira, eu não consigo estar assim tão confiante como o CEO diz estar. Portanto, concluindo, esta empresa não tem muita capacidade de fugir ao abrandamento económico e com a notícia recente do retorno das prestações dos créditos dos estudantes, vai haver menos dinheiro para itens discricionários como roupa de alta qualidade e alto preço. E dito isto, vai ser uma grande surpresa estes resultados e eu vou estar atento, pois se a empresa não melhorar a sua posição e a economia continuar a dar sinais de enfraquecimento, esta empresa pode vir mesmo a ter de sair do meu portfólio. E agora saltamos para uma das posições mais importantes no meu portfólio e no penúltimo lugar da lista, a IMSS. A empresa conta com quase 2,5 milhões de dólares em ações vendidas durante o segundo trimestre do ano e um aumento de 4% em tráfego no website. Parece um resultado fraco, mas se compararmos com um dos seus competidores, a Apóstrofe, que cresceu 14% para o segundo trimestre, percebemos logo que a indústria abrandou, mas a IMSS conseguiu crescer de qualquer forma, o que é ótimo de se ver. A empresa não deve ter dificuldades em bater as estimativas da receita e no segmento dos IPS depende deles, honestamente. Depende do quão agressivo eles querem continuar a ser em termos de marketing, que, como vimos em episódios anteriores, esta empresa é das que consegue o retorno sobre o investimento da publicidade mais rápido. Em termos de notícias, não houve nada de especial durante o trimestre, sem ser recentemente a publicação de um estudo dos Spruce Point que decidiram fazer um short call sobre a empresa, ou seja, apostar negativamente sobre a mesma. E eu pedi ajuda ao ChatGPT para resumir a pesquisa deste grupo para entender melhor as suas motivações, já que são centenas de páginas de estudo e eles acreditam que o preço pode decrescer dos 25% até aos 40% sobre algumas preocupações, como por exemplo conformidades regulatórias medicinais, riscos operacionais da empresa, dúvidas sobre vantagens competitivas, enfim, são preocupações legítimas e talvez a que mais me preocupa foi a que eu saltei, o passo número 2, pois eu queria falar em mais detalhe sobre a mesma.
E não é a primeira vez que eu vejo analistas mencionarem que um dos maiores riscos escondidos desta indústria, e mais propriamente de uma empresa que responde aos seus acionistas e está preocupada primeiramente com o seu crescimento, é a qualidade dos cuidados fornecidos e a priorização do crescimento da receita em vez da priorização do tratamento médico. Ou seja, o que é que eu quis dizer com isto? Resumidamente, que existe um risco escondido não provado, e aqui é de sublinhar o não provado, que a IMS pode estar a prescrever demasiada medicação e com mais regularidade do que o indicado, meramente para atingir estimativas e projeções, resultados e crescimento para a empresa. Isto é algo que eu tenho acompanhado vendo comentários de clientes no Reddit, no Twitter, Instagram e no Google, e honestamente existem, obviamente, clientes insatisfeitos, como em qualquer empresa, mas a percentagem é muito baixa em relação à quantidade de clientes satisfeitos. Portanto, concluindo, é algo que eu vou continuar a monitorizar e se algum dia se vier a descobrir que fazem realmente isto, eu vou reduzir a minha posição em praticamente 100% ou até diretamente logo em 100%. A questão a curto prazo é se a empresa continua a crescer o número de subscritores e, mais importante, se continua a crescer a percentagem de retenção desses mesmos subscritores durante mais do que um mês. A única coisa que eu espero destes resultados é que o CEO já tenha voltado da licença de parentalidade e esteja presente, parecendo que não foi algo bastante negativo nos últimos resultados a ausência do CEO. E agora saltamos para o dia 24 de agosto para a última empresa e líder atual do portfólio, a Ulta Beauty. Em termos de transações internas, temos algo insignificante com nenhuma compra e 1,5 milhão de vendas de ações pelos insiders. Mas mais preocupante é a redução de 14% no tráfego ao website e o site tem imensa utilidade para os clientes, portanto significa que provavelmente a quantidade de clientes também deve ter reduzido para o trimestre. O mais importante deste resultado não é tanto se bate as estimativas ou não, mas sim como está a situação dos roubos que provocou uma compressão nas margens no último trimestre em relação às margens do mesmo trimestre do ano anterior. Esta empresa também tem um historial de bater as estimativas bastante impecável, desde o terceiro trimestre de 2021 que não falha, mesmo com o abrandamento económico que estamos a enfrentar. Mais recentemente, as únicas notícias relevantes foram coisas relacionadas com o tal retorno das prestações dos créditos dos estudantes, que também afeta a Ulta Beauty de certa forma, mas de uma forma muito mais suave. Pois a Ulta Beauty tem um leque de preços muito variado e consegue sempre captar clientes com menos capacidades financeiras de qualquer forma. A única coisa que posso acrescentar é que os analistas estão bastante pessimistas em relação aos resultados futuros da Ulta Beauty para o segundo trimestre deste ano, pois 22 dos 24 reduziram as estimativas dos resultados. Claro que isto vale o que vale, mas o que interessa mesmo é perceber como está a situação dos roubos, como está a situação dos clientes a reagir face à economia, se a empresa consegue passar os custos extra da inflação para o cliente ou não, e qualquer informação extra sobre a parceria com a Target é bem-vinda. De resto, é só mais um trimestre para esta empresa e é esperar que continuem a criar valor para o investidor. E pronto, o portfólio está visto. Não creio que vá ser uma grande diferença em relação ao trimestre anterior. Acho que uma grande porcentagem do meu portfólio vai conseguir bater os resultados. Onde vou estar mais focado em regra geral vai ser nas projeções para o futuro e nas opiniões de quem está a gerir as empresas, pois melhor que a opinião dos analistas é a opinião direta de quem gera empresas gigantescas com milhões de clientes anualmente e consegue perceber as tendências e se existem diferenças dos comportamentos económicos ou não dos clientes. E prontos, deste segmento está tudo. Vamos agora passar rapidamente para as notícias da semana sobre a economia. E começamos pela notícia atual, o CPI, ou seja, o valor da inflação americano. E as notícias são excelentes, pois não só reduzimos imenso de 4 para 3% de inflação para o mês de junho, como ainda batemos as expectativas por 0,1%. E porquê é que descemos tanto, perguntam vocês? Porque estamos a comparar com o mês de maior inflação do ano anterior, que foi junho. De qualquer forma, é um bom sinal, pelo menos à primeira vista. Mas já lá vamos. E no mesmo dia saiu também os resultados do Core CPI, ou seja, a inflação são os dados de energia e habitação. E este resultado também foi bom, pois foi uma descida do 0,4% mensal para os 0,2% mensal, acima das expectativas dos 0,3% de aumento. E foi a primeira vez este ano que o Core CPI veio a valores tão baixos como 0,2% de aumento mensal, e após estes dois resultados excelentes de inflação, o dólar começou a perder força.
O que é mau, certo? Mas porquê? Porque vai criar pressão nas commodities, ou seja, nas matérias-primas, e também no setor energético, que pode fazer reinflacionar os valores da inflação e destruir as expectativas da inflação a 5 anos, o que poderia facilmente quebrar por completa a confiança no Banco Central americano, dificultando assim a eficiência das decisões de política monetária do próprio Fed, estragando assim ainda mais o poder de compra do consumidor. E a outra questão que se levanta é porque é que o dólar começou a perder força após estes resultados? Porque na verdade não é o dólar que perde força, mas sim as outras moedas que ganham força. Como por exemplo o euro, que subiu 2,5% durante a semana sobre o dólar, pois, como a inflação desceu imenso, as estimativas é que o Fed já não necessita subir tantas taxas de juro, enquanto o Banco Central Europeu ainda tem que o fazer e provavelmente durante mais tempo do que se julgava, pois o mercado laboral continua fortíssimo e enquanto as projeções serem de mais aumentos nas taxas de juros na Europa e não na América, vai criar pressão sobre o dólar a longo prazo. E agora resta ver o que é que o Fed vai anunciar na próxima reunião, pois não quis subir mais 25 pontos base com 4% de inflação e agora vai ter que subir na mesma com 3% de inflação, o que é ainda mais estranho de se explicar. Ainda durante a semana saiu a quantidade de pessoas que se deu como desempregado pela primeira vez durante a semana e foram 237 mil, abaixo da semana anterior e abaixo também das projeções, o que leva a crer que o mercado laboral continua a recrutar ainda. E depois, para finalizar, temos notícias no mundo das criptomoedas, em que o juiz definiu que a criptomoeda Ripple não era considerada uma security, ou seja, um valor mobiliário. E isto fez as moedas dispararem, pois tudo o que as criptomoedas não querem é fazerem parte da alçada da Comissão de Valores Mobiliários e serem um ativo regulado. Com isto, despeço-me, desejando muita sorte a todos vós para a temporada de resultados que aí vem e lembrem-se sempre, o melhor investimento é no vosso conhecimento. Até já.